O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia o Senhor nos concede essa bonita passagem do Evangelho segundo Mateus, que recorda uma profissão de fé bonita de São Pedro e depois também uma puxada de orelha necessária para aquele momento na vida e conversão de São Pedro, e nos traz assim também a recordação do quanto devemos nós procurar responder a essa questão que o Senhor Jesus nos apresenta. Que dizem os homens? Quem é Cristo? Que estão falando sobre Ele? O que o mundo continua a falar sobre Cristo? Essa é a grande pergunta para nós também nesse dia. Mais do que isso, quem é Cristo para nós, a partir da nossa experiência que temos com Ele? Porque se formos olhar as vitrines das livrarias, nós vamos encontrar, de fato, inúmeras opiniões sobre Cristo, assim como os apóstolos trouxeram algumas opiniões do povo sobre Cristo, dizendo, olha, uns dizem que é Jeremias, outro que é Elias, que é um dos profetas e por aí adiante. Também inúmeras opiniões ainda hoje são dadas a respeito de nosso Senhor. Jesus é um bom psicólogo, Jesus é um bom orador, um bom contador de histórias e por aí adiante. É bem verdade que tudo isso sim, mas ele é muito mais do que isso. E por isso, a existência que Deus nos permite ter nessa terra é dada justamente para que ali, enquanto existimos, enquanto vivemos, possamos responder à pergunta: quem é Jesus para nós? E é nesse sentido que a resposta de São Pedro é fundamental. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus prontamente também elogia a bonita resposta de Pedro, porque de fato Pedro estava já conhecendo a proposta de Cristo, na intimidade, na caminhada com Cristo, já havia percebido que realmente Cristo é o Filho de Deus. Nós também precisamos ter tal intimidade com Cristo para poder responder não com palavras, mas responder com a vida, com atos concretos, quem é Cristo.
E é nesse sentido que também Cristo vai tão logo repreender a Pedro, quando depois de falar que o Cristo, o Filho de Deus, haveria de padecer, de sofrer, dar a sua vida para assim salvar a todos. Pedro, não entendendo ainda o sentido da cruz, quis aliviar a cruz de Cristo, e Cristo vai lhe ensinar: Pedro, é preciso passar por esse lado, te afasta com esse pensamento que não concorre à tua salvação. Com isso, nosso Senhor nos recorda que a fé católica, a fé em Cristo, pede também que abracemos com Cristo a cruz. Dizer que Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele vem para nos salvar, também implica em com Ele carregar a cruz. Peçamos neste dia que realmente tenhamos assim dentro de nós essa certeza: quem é Cristo? Como estou respondendo com a vida, com a existência a essa questão, e que também não tenhamos assim a pobreza, a escassez de querer poupar a cruz, querer poupar a nossa participação na paixão do Senhor. Só pode ser verdadeiro discípulo de Cristo, só pode conhecer e amar verdadeiramente Cristo quem com Ele carrega também a sua cruz, como Ele mesmo disse. Se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de cada dia com Ele caminhar. Ele é o caminho. Nele acreditar, Ele é a verdade. E para sempre com Ele estar, porque Ele é a vida. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.